ESPN FC para falar do Mundial de Clubes. Não deu para o Fluminense e eu quero saber da minha diretoria por quê. O Diniz manteve a maneira de jogar, não abriu mão das suas convicções, teve que fazer alterações durante a partida, tirando jogadores experientes, mais técnicos, mas ganhou velocidade quando precisava, de repente, tentar correr atrás do placar. A diferença ficou muito grande no placar. Eu vou começar lá no camarote, quero saber do Zinho se o resultado em números ele traduz a partida, Zinho, ou se foi exagerado. Oi, Dani. Boa noite. Tudo bem? Não sei, Zinho. Estou bem perdida aqui. Estava esperando outra coisa. A gente torce, né? A gente, como brasileiro, a gente fica buscando, né, algumas situações que o jogo pode oferecer. Vamos dizer, o Fluminense encaixadinho, se fecha, consegue encontrar um contra-ataque. O estilo de qualidade, de toque de bola... ele acontece mais no campo ofensivo. Um dia que o Manchester City de repente não está no seu melhor momento, aquilo tudo que a gente falou, não vivia o seu melhor momento, não tinha o Haaland, não tinha o De Bruyne, mas os caras queriam o jogo. Então, por mais que a gente, como brasileiro, tenha aquela torcida e a esperança de repente, a zebra acontecer, né, de você conseguir o resultado, mas assim, todo mundo aqui no programa falou, o favorito era o Manchester City. E os caras querendo o jogo, fica mais difícil ainda. Agora, também o que acontece no jogo proporciona muito isso, na minha opinião. Assim, o primeiro gol com 40 segundos do craque do time, cruzando uma bola, o cara mais experiente do time, o cara que aprendeu isso na base. A gente escuta isso. Não, cruza a bola de um lado para o outro, na intermediária. Então, assim... a gente tem que elogiar o Fluminense, a temporada muito boa, ganhou sim a Libertadores, ganhou o Carioca, estava na final, foi na final, todo mérito, todo elogio, mas a gente aqui como comentarista, isso não quer dizer que a gente está criticando, que a gente está só porque perdeu. Não, a gente está falando o que aconteceu no jogo. Na minha opinião, o primeiro gol, aos 40 segundos, que o Marcelo, cracaço de bola, experientaço, cruza uma bola na frente ali, numa intermediária, e aí sai o gol, porque assim, um jogo que você joga contra um time muito melhor, você joga contra o melhor time do mundo, é erro zero, para você tentar a sorte de ganhar o jogo. E aí você errar muito, o segundo gol contra, aí os caras ainda deram sorte, né? Porque aí não foi culpa do Nino, mas desviou nele, deixou vendido o Fábio, aí 2-0, isso define, já é melhor, já estava querendo jogar e faz os 2 primeiros gols em lances que geralmente não é o que acontece, fica muito difícil. O Fluminense lutou, batalhou no seu estilo. A Renato Gaúcho falou, né? Olha, é bonito se ver quando dá certo, mas quando não dá certo, a cobrança vem. Então o Diniz tem que aceitar a cobrança. Abusou demais de tentar sair jogando. Teve hora que o público aplaudiu, o público ficou... Porque viu que era uma coisa tão diferente que a galera que estava ali começou a gostar e se empolgar. Mas não deu resultado a saída de bola construída, que o Fluminense não criou chance com isso. Correu, foi muito risco, aquilo que o Renato Gaúcho falou ontem, e é o risco mesmo, é a roleta russa. O Diniz tem a sua convicção, o Fluminense tem a sua convicção, chegou até o Mundial com essa convicção, parabéns, mas para jogar contra o City tinha que ter algo diferente do que o Fluminense fez. Eu fico imaginando o coração do torcedor do Fluminense, né? Ele quase infartou, o coração quase parou logo na sequência, porque assim, com 40 segundos já toma um gol. Aí os próximos 10 minutos o Fluminense domina a partida. Acho que não sei se é exagero, mas assim, fica com a bola, propõe o jogo, consegue impor um pouco a sua maneira de jogar. E aí na sequência um gol contra. Então eu não consigo imaginar o misto de sentimentos, Mauro, do torcedor do Fluminense hoje. Quero saber se você concorda com o Tetra. Tinha que ter mudado um pouco o estilo de jogo? Pascoal está pensativo, ele vai ouvir tudo primeiro hoje. Boa noite, Dani. Boa noite, Pascoal, Zinho, abençoado, ao fã de esportes que nos acompanha, as fãs.
É o último programa do ano com o time todo nosso aqui de associados do clube, hein? E depois... Não, associado tem muito. Mas quem manda aqui no negócio a diretoria. São vocês. A diretoria, né? A diretoria do clube é o último, porque depois eu saio para o Natal, vocês saem para o Réveillon, enfim, o clube só se reúne de novo para essa resenha aqui no ano que vem. Então, assim, primeiro, achei 4 demais, mas aí tem muito a ver com a vontade que eles continuavam de jogar. E os caras, claro, o Guardiola, a gente já falou isso, ele não muda muito o time quando ele está na Premier League, porque ele vai ali, os jogos são mais pegados, ele mantém, muda um ou outro. E aqui ele mudou. Aí entram os caras novos também, a fim de jogar, de mostrar serviço, e vão para cima e tal. O Diniz tem uma declaração dele na entrevista dizendo que se ele não usasse a convicção dele, ele ia se arrepender muito. E a gente falou sobre isso, né? Se ele muda o jeito de jogar, não sei se o time ia aprender lá em 3, 4 dias a jogar de outra maneira, se fechando um pouco mais. Evidentemente, qualquer outro time brasileiro ou talvez sul-americano estivesse lá, não jogaria da forma, porque ninguém joga da forma do Diniz. Sim. Então o cara vai pegar o City pela frente, vamos fechar aqui mais, eu não sei o quê e tal, mas ele queria jogar com a convicção dele, enfim, é assim que se faz. Porque senão, eu ainda falei, acho que no último programa que tive aqui, imagina a cabeça dele, se ele muda tudo e toma também de 4, como é que ele volta no avião com a cabeça inchada, por que eu não joguei do meu jeito, por que eu fui inventar de botar mais zagueiro, sei lá, mexer no time. Então ele fez o que podia fazer. Eu vi entrevistas agora no Sport Center, antes da gente entrar no ar, tinha uma torcedora assim, muito consciente, tranquila, dizendo, gente, não dá, a diferença é muito grande, mas nós estamos felizes. Eu vi um Fluminense contra o City, eu vi um Fluminense né? Ela falando, meu Fluminense numa final de Mundial, né? Isso significa que ganhou a Libertadores, que o ano foi muito legal, o Carioca muito legal contra um rival, que é o Flamengo, enfim. Mas sabendo do peso que tinha esse jogo. Eu pensei que ia ser menos. E acho que, claro, quem condena esse estilo do Diniz vai dizer, tá vendo, não dá para jogar assim e tal. Mas ele passou, deu muito susto, deu muito frio na barriga. Nossa, o Fábio driblando o jogador ali dentro do gol quase, deu frio na barriga. Mais vezes ainda do que costuma fazer naturalmente, Naturalmente. Né? Hoje o Fábio deu uns 2 cortes ali. É isso. Deu os cortes. Esse é o ponto. Deu os cortes ali. Mas ele não sofreu, Nezinho, Pascoal, Dani, o gol naquilo, né? Não foi perdendo a bola ali. Uma infelicidade dessa virada de jogo do Marcelo. A bola tinha que ser mais forte. Ia mesmo pegar o Samuel do outro lado livre? Provavelmente sim. E o gol contra ali, né? Então são 2 gols que matam o time. Agora, achei que fisicamente fez muita diferença. O time que está em final de temporada, por mais que tenha descansado, etc., para um time que está no meio de temporada, a gente já comentava isso aqui, que para marcar, o City lá empatou no último jogo. Mas os caras correram e suaram demais. E também estão no meio da temporada. Estamos falando dos adversários de lá. Fisicamente estão melhores do que qualquer time sul-americano que fosse lá. E podemos destacar depois alguns jogadores do Fluminense, enfim. O Arias, a gente chega lá. O Arias, o próprio Felipe Melo, hein? Com toda a idade, 40 anos ali, enquanto teve em campo, acho que deu o recado dele. Agora, me impressiona, e aí é o destino, né? A gente fala muito do Kennedy, que entra e fez gol no Fluminense, como um cara predestinado às coisas. Mas o tal do Julián Álvares... 23 anos. Ele já não ia jogar se o Haaland tivesse... Sim, hoje começou jogando, Aí né? o cara faz 2 gols e dá uma assistência. Eu desconheço, o Pascoal vai fazer uma pesquisa depois e me falar quem é que com 23 anos já ganhou todos os títulos que o jogador pode ganhar. O menino já ganhou tudo. Ele ganhou Campeonato Argentino, Libertadores com o River, depois ganhou Copa América, ganhou Copa do Mundo, ganhou Champions e ganhou Copa do Mundial de Clubes. Ele só não ganhou a Olimpíada, ele ganhou um pré-olímpico. Então, tudo que é campeonato, ganhou a Liga lá, todos os campeonatos que o menino disputou, até tem só 23 anos, ele já completou o currículo. A gente pode voltar a falar disso também, que isso é interessante. Não, é demais. Quando a gente for olhar melhor para esse City, né? Sim. Eu vou falar aqui dos desfalques, enfim, eu falei que talvez fosse o melhor momento por não ter os principais jogadores, mas eu quero ouvir o Oswaldo Pascoal. Oswaldo Pascoal, antes de você falar, eu já vou discordar aqui dos nossos queridos membros da diretoria, só um ponto. O City jogou com vontade, obviamente, mas no segundo tempo eu não achei que jogou
tudo que poderia, Pô, tava apesar 2-0 do já, né? 4-0. Esse é um ponto para a gente analisar esse placar e dar uma boa noite para o Oswaldo Pascoal. Tudo bem, Daniela? Boa noite. Mauro. Aê, Zé! Né? Zé é diferente. Olha a minha cara de surpresa. 0. Zero surpresa. Tem coração você, né? Não, peraí. Coração é uma coisa. Analisar o fato é diferente. Zero surpresa. Aliás, ontem o único que disse que o City ia ganhar foi eu. É verdade. O único que disse que era 80-20 fui eu. E o que deu? O City jogou na terceira marcha, minha senhora. O City não botou a quarta. O City não botou a quarta marcha. Eu falei 2-1. Falei 2-1 no placar. Errei o placar, mas a porcentagem era de 80-20 para o City. 80-20. 0 de jogo, 1-0 para os caras. Você vai fazer o quê? A Viola já emborcou, já está encaçapada. Já guardaram a Viola. Já não tem. Jogaram na terceirinha, tal. Aí com 10 minutos, tal, o Fluminense quase termina o primeiro tempo com mais posse de bola. Sim, chegou a ter 80% de posse de bola naquele momento entre o primeiro gol e teve um os lapso 20 do minutos. jogo ali entre 10 e 12 minutos que o Fluminense ficou com a bola e tal, trabalhou a bola. Legal. Teve um pênalti que foi pênalti, Mas estava impedido, o Cano estava na posição de impedimento, o VAR estava lá para consertar isso. Se tivesse o VAR, os índios lamentam até hoje, se tivesse VAR quando o Zinho jogou o Mundial, o gol do Alex, os caras, o Alex não estava impedido. Mas tudo bem, não tinha VAR naquela época. Vamos trazer para hoje. A diferença técnica entre os times, há um abismo. A diferença física entre os jogadores, há um abismo. A diferença de dinâmica entre os times, há um abismo. Isso por conta também do futebol brasileiro. Porque aqui o jogo é muito picado. Na Inglaterra o jogo é jogado. Tem poucas faltas. Aqui o jogo é toda hora. É madeirada, é para o jogo e pica o jogo. Os caras não têm ritmo de jogo. Na Inglaterra, como não tem tanta falta e a dinâmica de jogo é diferente, os caras estão sempre nesse dinamismo. Eu achava legal, até tinha falado com o Fabrício, 2-0 já estava um placar legal. Aí começaram a botar aqueles moleques que estavam desavisados e começaram a correr 4-0 no placar. 0 de surpresa. 0 de surpresa. O título do Fluminense é o da Libertadores. Parabéns. Parabéns. O título do Fluminense é o da Libertadores. E nem acho que outro brasileiro teria qualquer tipo de situação diferente numa partida contra o City. Mesmo não tendo o Haaland, não tendo o Doku, não tendo os caras que ficaram fora. O De Bruyne, eu nem sei quando que o De Bruyne vai jogar. Ele está tanto tempo fora que eu já não tenho noção de quando ele vai jogar. Eu não tenho ideia de quando ele vai jogar. Então eu nem falo mais do De Bruyne, porque ele não vai jogar. Ele não está jogando nunca. Então, gente, há um abismo entre essas duas situações. E isso não é pelo Fluminense, é pelo futebol sul-americano, em referência ao futebol europeu e especialmente ao futebol inglês. Pelo formato de jogo do futebol inglês. A gente vê jogo do futebol inglês, a gente trabalha em jogos do campeonato inglês e vê a dinâmica do jogo, como isso é proposto, como isso é feito. Para o brasileiro, para isso, não tem crítica para o Diniz, não tem crítica para o time do Fluminense, não tem crítica para o Marcelo, nada disso. A única crítica que eu vou fazer é o Felipe Melo, depois do jogo, dando mãozada nos outros lá no meio do campo. Aí aí não dá. Aí eu não concordo. Não precisava, aí não tem necessidade. Não tem necessidade. O resto, 0 de crítica. A diferença entre o Fluminense e o City, o futebol brasileiro, o futebol sul-americano e o futebol inglês é esse abismo. E vou falar uma coisinha para a senhora para entregar. 4-0 ficou de graça. Porque o Fábio pegou 3 que não era para... Pegou 3, 2 seguidas e depois aquela outra, que vou falar osso. Pegou. E eu vi gente falando do primeiro gol, para mim não teve culpa nenhuma no primeiro gol, o Fábio. Não teve. Não 0, teve. Bambu que o cara deu... O Aquele deu um bambu na trave, como é que ele vai pegar aquela bola? Deixa eu fazer, sabe o quê, Pascoal? Você falou uma coisa aí que eu achei interessante, que o título do Fluminense na temporada é o da Libertadores. Eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou saber se a torcida do Fluminense tá pensando assim, porque o Pedro Henrique Torre, ele tá na Praça São Salvador, do lado ali da sede, nas Laranjeiras, está com a torcida do Fluminense. E eu quero saber, Pedro, boa tarde para você. Como é que tá o clima por aí, né? Ok, perdeu-se um título de Mundial, mas perdeu-se um título de Mundial para o City do Guardiola, depois da primeira Libertadores da história do Flu, Pedro. Então, como é que tá esse balanço por aí, amigo? Tudo bem com você?
Tudo bem, Dani? Um beijo para você, abraço aos companheiros todos aí do UFC, Zinho, Pascoal, Mauro, enfim, prazer participar mais uma vez. Estou aqui na São Salvador, o pessoal acompanhou o jogo daqui. Obviamente, o pessoal não está feliz, não tem como ficar feliz nessa final. Gritou alguém ali que está sim, mas está orgulhoso da temporada do Fluminense em 2023. A Dani estava perguntando lá no estúdio se o título do Fluminense, obviamente, é a Libertadores de 2023 e é isso que pulsa, deixa todo mundo muito feliz. Eu vou fazer aqui uma enquete rápida aqui. Todo mundo orgulhoso com o Fluminense, começando aqui? Muita coisa, pô. Não tem como não estar orgulhoso da campanha absurda que fez, da primeira Libertadores. Acho que o Mundial não anula o que a gente sentiu o ano inteiro. Claro, muito orgulhoso. Depois de tudo que a gente passou, perder a final no Maracanã, a volta por cima, acho que muito orgulhoso. Pô, muito orgulhoso, título inédito, né? A gente merecia muito essa taça e o título mundial não veio dessa vez, né? Mas não anula a nossa temporada, foi incrível, muito boa. Não, é exatamente isso que eles falaram aí. Infelizmente não deu para ganhar mundial, mas também eu acho que não era obrigação, porque o Manchester City tem muito mais qualidade, mas é isso. A gente ganhou a Libertadores e é isso que importa. Bem-vindo ao canal Verdão Tube 1914.